Oi pessoal, tudo bem? Conforme eu falei na outra aula, agora a gente vai fazer a sequência da aula 4, se eu não me engano, que a gente falava sobre o Dare to Be no presente. Agora a gente vai continuar falando do Dare to Be, só que dessa vez eu vou falar ele no passado. Então, na verdade, a gente ter começado a falar do Dare to Be tinha um pouco a ver sobre o tema do passado, eu queria falar sobre ele no passado, mas achei melhor explicar ele no presente primeiro, também de entender o conceito e aí facilita também para a gente analisar aí para o passado, tá certo? Então vamos lá, a gente vai para o próximo slide. Como a gente viu, o dare to be é um verbo meio diferente, né? Ele não é muito normal com os outros verbos aí que a gente tem estudado. E além de ele ser um verbo parecido com o verbo to be, esse verbo, o dare to be, ele também tem flexão verbal. Ele se divide entre singular e plural. Né? Então, além de ele possuir essa flexão verbal, no singular e no plural, esse verbo também se altera no passado, no presente e até no futuro. Então, vai existir o modelo dele até no futuro. Né? Então, vamos também tomar um pouco de cuidado com essa questão, porque ele também, além de flexionar, ele também tem tempo verbal. Então, eu tenho o verbo haver no presente e tenho o verbo haver no passado. Vamos lá no próximo slide. O dare to be, como nós vimos, é o verbo haver, né? O verbo haver no sentido de existir, ou como é no passado, no sentido de existia, né? Da mesma forma que no presente, no passado, esse verbo no passado também possui duas formas. Uma para o singular e outra para o plural. Então, no singular, nós temos que a tradução é there was. E no plural, nós temos que a tradução é there were. Então, cuidado com esse verbo, porque ele também tem essa questão de singular e plural. Isso é uma coisa que a gente tem que anotar, né? Eu deixei aí, vou colocar até um grifo aí, né? Uma setinha, porque é algo que a gente tem que anotar, que o dare to be no passado tem essas duas traduções. There was e there were. Então, em uma frase como no passado, com o verbo haver, a gente deve utilizar então o dare to be no passado, ou seja, there was ou there were. Qual desses eu vou utilizar depende se a frase está no singular ou no plural. Uma coisa que você tem que tomar cuidado é que em português o verbo haver no passado, havia, ele não conjuga, ele não faz distinção entre singular e plural. Em português você fala assim: havia uma pessoa no ônibus. E você também fala assim: havia muitas pessoas no ônibus. Apesar de muitas pessoas falarem errado, não existe o verbo haviam com M no final, tipo para indicar plural. Isso não existe, tá? No passado, isso não existe. Então tem que tomar cuidado, porque esse verbo é uma situação estranha, né? Porque ele tem a conjugação em inglês, mas ele não tem a conjugação em português, o que é raro, né? Então cuidado com esse detalhe. Eu recomendo vocês estudarem o verbo haver em português. O verbo haver em português é um verbo que deixa muitas dúvidas, muitas pessoas ficam em dúvida, muitas pessoas erram, né? Até falar com o professor de português de vocês, caso eu, né, tem aí os professores, professora Cida, tem o professor Aguinaldo, o professor João, falar com eles até, professor, dá para revisar o verbo haver aí, porque eu tenho dificuldade, porque realmente é difícil e muitas pessoas erram. Muitas pessoas erram mesmo. Então tem que tomar um pouco de cuidado, tá bom? Então só esse detalhe aí na questão da tradução e dos exemplos é que é sempre no singular o verbo, tá? Como você vai ver se a frase está no plural ou no singular? Pelo sujeito. Dá uma olhada nos exemplos aí, ó. Havia uma pessoa. Pronto, singular. Havia muitas pessoas. Pronto, plural. Tá certo? Então vai bem nesse sentido de olhar para o sujeito, ver o que é, se é singular ou plural, acho que é a melhor forma.
Só uns detalhezinhos aí. Quando for uma pessoa só, é person. Quando for duas pessoas, é people. Isso daí é um plural irregular. Isso às vezes acontece. Alguns plurais em inglês, eles são irregulares. Ou seja, eles mudam no singular e no plural. Tá? Isso às vezes acontece. É raro, mas às vezes acontece. A gente vai ter uma aula sobre isso. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos e tal. Mas acontece, tá bom? Só colocando também a tradução, né, em inglês dessas frases que eu coloquei de exemplo, ó. Havia uma pessoa no ônibus. There was a person on the bus. There was a person on the bus. Tá bom? Uma só. There was. Havia muitas pessoas no ônibus. There were many people on the bus. There were many people on the bus. Tudo bem? Então vamos lá para o próximo slide. Vamos ver aqui algumas frases com there was, né? Então there was é o verbo no passado e no singular. Isso você não pode esquecer. Anotar essas questões porque é importante. Assim, então, para frases no passado e no singular, a gente vai usar there was. Por exemplo, havia uma mochila ali. Não havia nenhuma tarefa a fazer. Havia um novo aluno na escola? Na sala? As respostas, então. Havia uma mochila ali, fica there was a backpack there. Olha a negativa como fica. There wasn't. Eu só juntei o there was mais a palavra not. E aí fez uma abreviação aí, mas que não é obrigatória, tá? Mas fez uma abreviação, wasn't. E para fazer interrogativa, o que foi feito? Foi invertido o auxiliar e o verbo, né? Então, normalmente é there was. Para fazer a pergunta, rolou uma inversão e virou was there. Então, vamos ver as frasezinhas. There was a backpack there. Lembrando que a palavra there, sozinha, ela quer dizer lá, ali, né? Ela está normalmente apontando para algo, tá? Quando ela vem sozinha. There wasn't any task to do. Não havia nenhuma tarefa a fazer. E a última, was there a new student in the classroom? Havia um novo aluno na sala? There were. There were é o verbo haver no passado e no plural. Né? Então não esquece, no presente, no passado e no singular é there was, e no passado e no plural é there were. Por exemplo, nessas frases havia 2 carros, não havia muitos prédios, havia muitas atividades. Você vê que são todas frases no plural. Vamos ver como que elas ficam em inglês. Então em inglês elas ficam There were 2 cars here yesterday. There were not many buildings here before. Were there many activities to do yesterday? Então, essas frases em inglês ficam bem tranquilas. Veja que na interrogativa também inverteu. Na negativa só colocou um not depois do were, né? Bem facinho mesmo. Sem nenhum problema. Então é isso, gente. Hoje foi só para apresentar o tema mesmo. Foi uma aula bem simples. A ideia era fazer essa apresentação do tema. Para a próxima semana, vou trazer um pouco mais de exemplos e alguma atividade também para a gente poder fazer e aí treinar o que nós vimos hoje e nessa semana, tá certo? Não esqueçam de dar uma estudada. Qualquer dúvida, manda pergunta, vem conversar, falar, não entendi tal. Já é legal tirar as dúvidas logo, até porque facilita aí para vocês depois também. Vou postar esse vídeo no YouTube, que daí fica mais fácil para você assistir estando na escola ou estando em casa, tá certo? Depois que terminou de assistir, você pode
Se tiver dúvidas, perguntar ou anotar as dúvidas e aí depois retirar as dúvidas comigo quando chegar em casa, independente do horário da aula, não esquenta, tá? Eu sei que o pessoal que está indo para a escola é um pouco mais difícil, né? Essa coisa de cumprir horário e tudo. E na semana que vem nós fazemos a atividade e uma recapitulação sobre esses dois temas que eu falei hoje. Bem simples também. E é isso. Obrigado por enquanto e qualquer coisa me chamem. Abraço, gente. Até mais.